Me conta aí, ó, cabo 4 milímetros, qual a corrente que ele suporta? Condutor 4 milímetros, quanto de corrente ele suporta? 20 e... Depende. Pessoal, vocês não acreditam a quantidade de eletricista novo e eletricista das antigas que não sabe isso. O pessoal fala assim, condutor tal suporta tal ampere, condutor tal suporta tal. às vezes o cara até faz uma pose que ele fica todo orgulhoso que ele aprendeu isso, ele sabe, ele decorou. Isso está completamente errado. Porque nem sempre o condutor 4 milímetros vai suportar 28 amperes. É isso que eu quero mostrar para você aqui. Hoje nós não vamos fazer cálculo, eu quero que você entenda a lógica. Para você entender, porque eu já tenho vídeo aqui no canal ensinando a fazer esses cálculos. Se você quiser, coloque nos comentários. Se tiver bastante comentário pedindo, eu faço um vídeo calculando isso, beleza? Por que que nem sempre o condutor suporta essa corrente que está lá na tabela? Aquela tabela é baseada em uma situação específica. Então assim, se tudo estiver lindo, maravilhoso dentro do que eles programaram, vai ser daquele jeito. Se você instalar como eles programaram, vai ser daquele jeito. Agora eu te pergunto, como que eles programaram? Dentro de canaleta, eletroduto, embutido no solo, dentro de perfilado, eletrocalha. E aí, você sabe me dizer? Cada situação é uma situação, nós precisamos entender que é diferente. Pensa comigo, uma coisa é eu pegar 3 condutores desse aqui, sendo somente um carregado, e colocar dentro de um eletroduto 3/4. Outra situação totalmente diferente são 8 desse aqui, uns 6 carregados. Imagine a diferença que vai dar. Vai dar uma diferença muito grande, porque o condutor carregado ele vai esquentar, gerando aquecimento, vai baixar a capacidade de condução de corrente do cobre, isso é física, vai acontecer. Baixou a capacidade de condução de corrente do cobre, o que vai acontecer? Vai aumentar mais a temperatura e aí ele diminui a capacidade de condução de corrente e ele aumenta mais a temperatura. Esse é o grande problema. Então nem sempre o cabo 4 milímetros vai suportar aquela corrente. Nós precisamos calcular qual é a capacidade de condução de corrente conforme o modo que a gente está instalando. Então qual que é a lógica? Primeira coisa, identificar como eu estou instalando. É embutido no solo? É na parede? É alvenaria? É madeira? O eletroduto está para fora? Está para dentro? Então o que eu aconselho você fazer? Você precisa ter a norma NBR 5410 para você consultar. Lá tem todas as tabelas e exatamente como você faz o cálculo. Não tem como o eletricista trabalhar profissionalmente, decentemente, sem ter a norma NBR 5410. Então, se você quer ser um profissional, um bom eletricista, você precisa ter a norma. Dá para você comprar em vários sites aí, entra no site da ABNT, você consegue comprar a norma NBR 5410. Se você procurar um pouco, você acha até de graça na internet. Eu não aconselho muito não, porque o correto é você comprar a norma NBR 5410. O que você vai fazer? Vai olhar lá nas tabelas, você vai encontrar o modo de instalação. Ó, eu vou instalar desse jeito, dentro do eletroduto assim, assim. Então ele vai te dar o modo de instalação. Essa é a base de tudo. Você vai pegar o modo de instalação e você vai vir na próxima tabela que vai dizer a capacidade de condução de corrente inicial. Vamos pegar o exemplo aqui do 4 milímetros. Eu vou chutar tudo, tá? Só para você entender a lógica. Vamos imaginar que lá ele está dizendo que é 28 amperes. Só que nessa tabela tem várias coisas que você precisa prestar atenção. O tipo de cabo, quantos condutores carregados. Então você tem que prestar atenção nisso. Mas vamos imaginar que o 4 milímetros ele seja 28 amperes na corrente inicial. Não quer dizer que ele suporta isso. Inicialmente ele suporta isso. Depois disso aqui eu tenho que fazer os fatores de correção. Lembra que eu expliquei no início que uma coisa é você ter 2 fios só, 2 condutores, mas só um deles carregado dentro do eletroduto. Outra coisa são 8 condutores e 6 carregados. Vai dar problema se você não calcular corretamente. Então são os fatores de correção. Eu vou te mostrar alguns aqui para simplificar e em cada situação, depende do caso, vai ter mais correção para fazer. Primeiro de todos, agrupamento. Você vai olhar lá qual é o agrupamento que tem dentro desse eletroduto. Ah, só tem esse circuito. Tá ótimo, não se preocupa com nada. Ah, eu tenho 3 circuitos lá dentro desse eletroduto. Você vai ter que fazer o agrupamento. Aí o agrupamento vai dizer para você qual o cálculo que você vai fazer. Você vai fazer esse cálculo. Se tiver muito agrupamento, pode ser que essa corrente baixe para uns 25 amperes, chutando aqui, só a título de exemplo. Beleza, já sabe que não é mais os 28. Depois nós vamos para o fator de correção de temperatura. Se naquele local que você vai instalar é muito frio,
O frio, ele ajuda, vamos dizer assim, o cobre, então ele consegue conduzir mais corrente, só que o calor atrapalha. Então, se no local onde você vai instalar é muito quente, você vai ter que fazer a correção de temperatura. Lá na norma, você vai ver a correção de temperatura, você vai ver que ela vai dizer para você fazer o cálculo. Se for mais frio, vai aumentar a capacidade em corrente, se for mais calor, vai abaixar. Vamos imaginar uma situação ruim aqui, que é mais quente. Então, ele vai abaixar aqui, por exemplo, para 22 amperes. E aí depois, dependendo do caso, se é uma distância considerável, você vai ter que fazer o cálculo de queda de tensão. Ah, eu preciso levar um cabo aqui que... São duas situações, né? Eu preciso de um cabo para levar 30 amperes a 100 metros, então você vai fazer o cálculo para você saber que tipo de cabo que você vai utilizar. Ou então você fala, olha, que é o caso aqui, eu tenho um condutor 4 milímetros, eu quero saber qual a corrente que ele suporta, depois de calcular tudo isso aqui em 100 metros. Porque quanto maior a distância, maior a resistência. Quanto maior a resistência, menor a capacidade de condução de corrente, que vai gerar calor e tudo mais. Então, eu preciso fazer esse cálculo. Nesse cálculo aqui, vamos imaginar que se fosse 100 metros, ele vai cair consideravelmente, dependendo daqui também, né? Então, vamos imaginar que ele caiu aqui para 18 amperes. Então, olha só a diferença. Inicialmente, eu achava que era 28, depois eu cheguei à conclusão que eram 18 amperes. Por isso, é muito importante você calcular. Não caia nesse erro. Desde que eu comecei na elétrica, eu ouvia falar. Os caras falavam assim, Tem que decorar, que o condutor 1,5 é tanto, o condutor 2,5 é tanto. na minha época nem condutor não chamava, era fio. O fio tal é não sei quanto, o fio tal não sei quanto. Então precisou de tal corrente aquele fio. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. O correto é você fazer o cálculo, porque como eu te expliquei, nem sempre é igual. Não esquece de deixar seu like, compartilhe esse vídeo. Se tem uma dúvida, coloque nos comentários e até o próximo.